A Faria Lima, vamos falar assim, vamos falar a Faria Lima como algo abstrato, né? Que nem o mercado. A Faria Lima publicou mês passado, através da Mara 7, que é uma das mais importantes, vamos dizer assim, operadoras da Faria Lima, pessoal que trabalha com especulação e que possui carteiras de clientes. E então a Mara 7 ela tem como sua obrigação ou como sua praxe publicar mensalmente cartas para os seus clientes para orientá-los a investir ou não investir, ou investir mais ou investir menos. Então, o pessoal que manda aí nas questões especulativas do mercado. A Mara 7 publicou mês passado uma carta que está dando o que falar, porque na hora de orientar os seus clientes, carteiras de clientes, eles publicaram numa carta com mais de 30 páginas, 31. Na página 16 eles escrevem isto daqui. Acreditamos que a ideia evangélica que melhor representa o momento social brasileiro é a teologia da prosperidade. Ela associa a fé em Deus com o sucesso material, saúde, bem-estar físico e emocional. Essa ideia enfatiza que o sucesso profissional faz parte da caminhada espiritual e seu avanço é uma bênção de Deus ao bom fiel, enfraquecendo assim a conexão entre a melhora de vida pessoal com o governo corrente. Eles vão seguir, porque até chegar na página 16 é uma carta de economia para os seus clientes investidores. E eles chegam na página 16 e eles começam a tentar justificar por que eles estão entendendo que o Brasil agora não terá mais governos de esquerda e por que os evangélicos irão derrubar Lula e rejeitar Bolsonaro. Aí eles chegam É incrível, porque não é uma carta que aborda esse tipo de coisa mensalmente. Sim. E aí eles botam na página 17 aqui como que os evangélicos votam. Aí eles trazem uma série de análises que eles fizeram, muita coisa com pesquisas próprias, tá? E aí quando eles chegam lá no final da carta, e aí que eu vou passar a palavra para ti, quando eles chegam no final da carta, eles vão colocar assim, só um pouquinho, aqui. Pronto, agora chegamos. Um candidato com um projeto mais à direita e economicamente responsável encontraria em 2027 um ambiente político e social mais amistoso para governar, possivelmente por 2 mandatos. No cenário ideal, a antecipação da melhora viria por meio da indicação de que nem Lula nem Bolsonaro participariam do próximo pleito. Uma renovação geracional na política, com candidatos mais moderados em ambos os lados do espectro, teria enorme potencial para a evolução institucional do país. Como não sabemos em que momento a chance desse cenário começará a ser antecipada pelos mercados, alocaremos, aqui vem então a orientação deles para os clientes, alocaremos o risco da nossa carteira de forma cautelosa, com perdas potenciais controladas, mas já com alguma exposição a essa tese central. Então, eles amarram a recomendação deles aos clientes a partir do entendimento de que o governo vai migrar, o Estado vai migrar para um governo de direita democrática, descartando Bolsonaro e Lula, e eles indicam que são os evangélicos que vão fazer essa mudança. E eles denominaram a carta desse mês como Pregando no Deserto. Uau! Eu queria te ouvir sobre tudo isso, meu tem muita coisa aí, né? Primeiro, meu amigo, eles não estão errados quando eles dizem, ali no começo da sua leitura, né, que a teologia da prosperidade é o que melhor hoje representa, né, o contexto social evangélico do Brasil, porque de fato por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus é, salvo engano, a segunda maior denominação do país, só perde para a Assembleia de Deus, e é uma igreja de teologia da prosperidade.
a própria Assembleia de Deus, há muitas comunidades dela que também aderiram a essa teologia. A própria igreja do Silas Malafaia, alguém que, no passado... Você já viu uma pregação do Silas Malafaia na década de 80? Quando ele usava só o bigode? Já viu? Sim, vi várias. Cara, assim, é muito difícil de entender como alguém que pregava aquilo que ele pregava lá atrás, muito firme com relação à teologia da prosperidade, contra a teologia da prosperidade, exatamente. ter abraçado essa teologia. Mas isso acontece no Brasil, né? Mas, assim, eu não me surpreendo com isso. Você sabe, a gente está, como você diz, né? Nós somos colegas do mesmo tema, né? Do mesmo sofrimento. E, para mim, está muito claro que, assim, apesar da decisão agora recente da inelegibilidade do Pablo Marçal, ele é o candidato da Faria Lima. Tenho a menor dúvida disso. Né? Uhum. E é interessante porque eles tentam, de certa maneira, ainda que implicitamente, descrevê-lo nessa carta. Né? É um candidato evangélico, é um candidato de direita moderado, segundo eles, é um candidato que é de direita, mas é democrático, tudo isso na visão deles. Né? Uhum. Eles estão tentando trazer essa linha discursiva para ir calcificando essa ideia, porque eles de fato acreditam num cenário sem Lula e sem Bolsonaro. Bolsonaro, nesse momento, já está fora do cenário. Pode ser que isso mude, né? A gente nunca pode duvidar de nada no Brasil. O Lula está nesse processo de decidir o que faz ou não. Eu estava vendo você falar um pouco antes a respeito da idade dele. A gente não, apesar dele não ter os problemas de saúde que o Biden tinha, a gente não pode desconsiderar que ele vai ter 81 anos, eu acho, Exatamente. E assim, numa hipotética reeleição, ele vai estar governando quase até os 90. Então, assim, será mesmo que é esse o caminho? Eu não me surpreendo, como eu estava dizendo, eu acho que é um movimento muito bem estruturado. Não duvido que tenha ali a presença, a participação, ainda que indireta, do próprio Pablo Marçal nisso. Tá? Não estou afirmando, estou dizendo que eu não duvido que isso aconteça. Ele está há muito tempo, ele já tentou se descolar do Bolsonaro, isso aconteceu aqui na eleição para a Prefeitura de São Paulo, fez críticas aos filhos, ou seja, ele já se descolou, já rompeu com aquela linha de apoio irrestrito ao Bolsonaro. Disse, inclusive, que ele era o único candidato da direita em São Paulo, ou seja, há essa costura, ele vai ter que conseguir superar essa condenação para isso, mas é um cenário que a gente não está assim, totalmente descartado de acontecer. Os evangélicos, de fato, segundo a previsão aí, até 2030 vai ser a maioria, a maior religião do país. Então, a maior religião do país decide a eleição, evidentemente, ela já decidiu em 2018, mesmo não sendo a maior. Acho que, de certa maneira, nós, como imprensa, precisamos tratar os evangélicos cada vez mais, entendendo que não são simplesmente uma massa de manobra, mas pessoas com consciência e que decidem baseado a princípios que regem a vida deles. Né? Então, eu, como evangélico, embora eu não seja um evangélico conservador fundamentalista, e também não me encaixe necessariamente com o combo todo do progressismo, mas as decisões que eu tomo na minha vida são baseadas em crenças que eu tenho a partir da minha experiência religiosa. E é assim com todos. Então, assim, quer dizer que eu não voto num candidato que não é evangélico? É evidente que isso não tem nada a ver. Inclusive, acho que na última eleição eu não votei ninguém aqui no município que era evangélico. Agora, que pessoas que, apesar da sua religião, apesar da sua crença, comunicam algo que fere a minha consciência como um cidadão e como um ser que pensa política para além da religião, dificilmente essa pessoa vai ter meu voto. Então, eu penso assim, não estando no ambiente conservador. Os conservadores observam o cenário e aquilo que para eles os fere é digno de repúdio. Logo, aqueles que não estão ferindo a sua consciência
ainda que estejam fazendo isso sem que eles percebam, ainda que estejam fazendo isso a longo prazo, essas pessoas podem ter seus votos. E o Pablo Marçal, de fato, é alguém que tem conseguido se aproximar. O colega que estava antes de mim, que estava falando sobre a dificuldade de comunicação do governo Lula. Você consegue ver essa dificuldade de comunicação com pessoas influenciadores digitais, que é quem o Pablo está querendo levar para essa nova eleição? Como eu já disse aqui, né? Candidatos a deputados que são influenciadores, candidatos a senadores que são influenciadores. Então, a eleição vai ser diferente, a comunicação vai ser diferente. O governo Lula está muito atrás no que diz respeito à comunicação, como já foi dito aqui. E a Faria Lima está se estruturando, como o mercado está, esse ser abstrato, como você mesmo diz, para trazer o candidato deles. E eles estão esperando o momento certo. Eles não podem anunciar isso agora, porque, ao meu ver, esse candidato é o Pablo, mas ele está impedido de disputar a eleição hoje. Isso vai mudar? Exatamente. Sei, né? Acho justa a condenação? Sim, acho justo. Ela vai se manter? Cara, no Brasil é difícil a gente cravar isso daí.